Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula nós vamos tratar das funções financeiras do Excel. Eu estou com o arquivo cap12.xlsx, que acompanha a sequência do livro. Eu vou para a atividade 1. Cabe lembrar que nessa videoaula a ênfase é nas funções do Excel, não na explicação da operação financeira. Então, se você tem dúvidas ou não conhece as operações financeiras, o ideal é que primeiro você tenha acesso aí a algum livro, algum material de matemática financeira, para depois você pegar as funções, ok? Então, na atividade 1, eu tenho que uma pessoa tomou um empréstimo no valor de 150 mil, acertando um prazo de 6 meses e uma taxa efetiva de juros compostos igual a 2% ao mês. Os juros serão pagos no final junto com a devolução do capital. E aí a gente precisa calcular qual é o valor a ser pago. Bom, eu tenho alguns elementos, né, nas funções financeiras. A gente sempre vai precisar separar esses elementos para poder identificar adequadamente o que nós vamos calcular. Então, ele tomou um empréstimo no valor de 150, significa que ele recebeu 150, ou seja, 150 é o valor presente. O prazo da operação, que é o N, 6 meses, a taxa 2% ao mês. Lembrando que isso aqui tem que estar coerente, né? Se o N está em meses, a taxa tem que estar ao mês. E o que eu quero calcular é quanto que ele vai pegar de juros, quanto que ele vai pagar de juros. Então, eu preciso calcular um valor futuro. Existem muitas funções financeiras, tá? Então, a gente tem aqui inúmeras funções financeiras. A gente vai trabalhar com as funções mais próximas da matemática financeira. E aí, a função que a gente vai calcular primeiro é a função VF, olha a sintaxe dela, taxa, NPE, PGTO, que é pagamento, VP e tipo. Nem todos esses elementos precisam estar presentes, tá? Então, a taxa é C8, que é o 2%. NPER é o período, o número de períodos, são 6 meses. Pagamento não tem, aí eu dou um segundo ponto e vírgula, eu pulo ele, então ficou ponto e vírgula, ponto e vírgula. O valor presente é 150. O tipo eu só preencho quando eu estiver trabalhando com prestação. Então não é prestação, eu não preencho. Fecho parêntese, dou Enter. E aparece aí, a formatação está em reais, em vermelho para dizer que é negativo, também entre parênteses, porque esse é um fluxo, né? Se ele recebeu 150, depois ele tem que pagar uma setinha para baixo, digamos assim, no fluxo da matemática financeira, ele tem que pagar 168,94. E quanto que ele vai pagar de juros é exatamente essa diferença, né? Então ele vai pagar de juros isso aqui, mais isso aqui, 18 mil. Eu vou ter o mais porque o de cá já está negativo, tá, gente? Então ele vai pagar 18.924,36 de juros, o que está inclusive bem fácil de ser visto. Vamos para a atividade 2. Nessa atividade 2, Mariana quer fazer uma aplicação hoje para possuir 25 mil daqui a um ano. Sabendo que a taxa de juros composta da operação é 3% ao mês, quanto ela deve aplicar? Ou seja, quanto ela deve aplicar hoje? Nesse caso, 25 mil daqui a um ano, então é um valor futuro. N é daqui a um ano, então 12 meses, porque a taxa está ao mês, então eu preciso colocar o N ao mês também. E aí eu calculo o valor presente. O valor presente é a função VP. Aí eu vou dizer qual é a taxa de 3%. Depois, qual é o período, vou subir aqui a setinha, a célula C7, que são 12 meses. Pagamento não é prestação, então eu pulo ele, dou outro ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. E o valor futuro que ela deseja é 25 mil. Fecho parênteses e está aqui. Está negativo porque ela precisa aplicar hoje, ou seja, ela precisa desembolsar hoje, tem uma saída hoje, é por isso que está negativo, de 17.534,50 para daqui a um ano ter 25 mil, considerando essa taxa de juros daqui. Vamos para 3. Na 3, eu quero saber após quantos períodos um capital no valor de 800 torna-se igual a 1.000, considerando uma taxa de 2% ao período. Então, é como se eu tivesse um VP de menos 800, porque eu estou fazendo uma aplicação, então eu estou tirando dinheiro, uma saída, é por isso que é menos 800. Esse valor vai se transformar num VF de 1.000 e tem um I de 2%. E aí eu calculo N. A função de cálculo de períodos é a NPER no Excel.
Então, NPER tem aí a sintaxe, eu vou colocar a taxa, que é 2%, ponto e vírgula. PGTO não tem, porque não é prestação. VP é o menos 800, que está ali. E VF é o 1000, C7. Fecho parênteses, dou Enter. Então, a gente vai ter aí 11,27 períodos. Se a gente estivesse falando aí em meses, né, se for pensar que é 2% ao mês, a gente teria aproximadamente aí 12 meses, né, porque é 11 meses mais um pouquinho do mês. Então, a gente teria entre 11 e 12 meses. Arredondando, a gente teria que arredondar para cima para fechar o valor, 12 meses. Na atividade 4, eu tenho aqui um capital de 3.600, foi aplicado por 5 meses, ao valor de 5 meses a 4% ao mês. Qual o valor de resgate? Então, eu estou falando aqui de uma aplicação, então eu investi, eu tirei dinheiro do bolso, então ele está negativo, uma saída de dinheiro, 3.600, 5 meses a 4% ao mês. Quanto que dá o valor futuro? Vamos jogar aqui o VF, taxa de 4%, ponto e vírgula, número de períodos, eu seleciono o número de períodos, 5 períodos, 5 meses. PGTO não tem, eu pulo ele com um outro ponto e vírgula e coloco o VP, que é o menos 3.600. Fecho parênteses. Então, a pessoa vai ter 4.379,95. Bom, eu vou pular a atividade 5, ela é muito similar, eu vou pular algumas atividades, né? Tem muitas atividades aqui nesse capítulo. Eu tenho a atividade 6, que também é para número de períodos. A atividade 7, essa eu vou fazer. Uma aplicação no valor de 3.500 gerou um valor futuro de 542,65, considerando 5 meses. Observe aqui que ele fez uma aplicação, então 3.500 é negativo, indicando uma saída. 542,65 indicando uma entrada. A gente precisa dessa inversão de fluxo, né, saída e entrada, para que o Excel funcione. E aí a função que a gente vai usar aqui é a função taxa. Tá? Então, o número de períodos aqui é 5, pagamento não tem, VP é 3.500, VF 5.142. Fecho parênteses e ele calcula para mim 8%. Eu vou abrir aqui a função pelo assistente para vocês verem. Né? Pagamento não tem porque não é prestação, por isso que a gente pulou ele. Tipo só tem quando é pagamento, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, estimativa. Em alguns cálculos com taxa, o Excel pede uma estimativa. Não necessariamente vai ser obrigado, você é obrigado a colocar. Mas se por acaso sua função der erro, você pode colocar aqui um valor de estimado. Você não sabe quanto é, você pega e coloca um valor tipo 6%, um chute, e aí ajuda na conta do Excel. E quem quiser saber mais um pouco sobre como essa conta é feita matematicamente, pode dar uma olhada num livro de matemática financeira, tá? O livro de Excel, ele até explica as funções, as operações, mas ele não vai explicar especificamente como é a matemática da coisa. Bom, aí eu vou fazer algumas questões aqui próximas, que são questões envolvendo prestação. Eu tenho aqui a atividade 8, um aparelho de som é anunciado à vista por R$600 ou em 3 parcelas sem entrada. Para uma taxa de juros de 3% ao mês, calcule o valor das parcelas. Ou seja, eu tenho um valor aqui que eu recebo, na verdade eu compro um som, né? Então é como se eu recebesse R$600, por isso que ele é positivo. Eu não recebo R$600, eu recebo um som que equivale a R$600. Vou pagá-lo em 3 parcelas, né? Sem entrada, ou seja, a primeira é só ao final do primeiro mês. Considero uma taxa de juros de 3%. Então, a função que a gente vai entrar aqui é a função PGTO, que é a função usada para cálculo de prestações. Aí eu entro com a taxa, que aqui é C8. Número de períodos é 3, que está na C7. VP é o 600. E aí, nesse caso aqui, quem não tem é o VF. Aí eu pulo o VF e aí eu venho para o tipo. O tipo é um código. É um código para a gente saber como vai ser a prestação. Se essa prestação é chamada antecipada ou pós-antecipada. O que é isso? Se for antecipada, significa que eu pago a primeira no ato. Seriam 3 parcelas, no caso, uma no ato mais 2. Isso é antecipada, e aí eu colocaria o código 1.
Pós-antecipado é quando eu não pago nada no ato, eu compro, mas só pago a primeira daqui a um período, no caso um mês. Aí eu colocaria 0 o código, tá? Nesse caso é 0, e ele vai pagar aí uma parcela, tá negativo porque ele vai pagar, vai ser uma saída de caixa para ele, né? Então vai pagar 3 parcelas de 212,12. A 9, ela é exatamente uma questão similar à anterior, mas agora antecipada. Então eu compro uma TV por 1.200, eu à vista ou em 1 mais 4. Considerando uma taxa de 2% ao mês, quanto ele vai pagar de parcela? Então observe aqui que tem um VP que é 1.200, 5 meses, porque 1 mais 4, só que o primeiro é no ato, né? Mas não deixa de ser em 5 parcelas. 2% e eu tenho um PGTO. Então eu vou PGTO, taxa 2%, NPER, que é o número de períodos, são 5 meses, VP é o 1.200, VF eu não tenho, e o tipo, nesse caso, é 1, porque é antecipado. Então, ele vai pagar R$ 249,60. Então, ele vai pagar 5 parcelas de R$ 249,60, sendo a primeira no ato, as demais nos 4 períodos subsequentes. Bom, as outras questões elas são similares, aí eu vou pular algumas, vou pular 10, também envolve PGTO. A 11 também envolve PGTO com uma prestação antecipada. A 12 também, vou puxar aqui um pouquinho para frente. A 13, e aí eu vou para a 16. Pronto. Essa 16 é um pouquinho diferente. Ela já é um cálculo de VPL, que significa valor presente líquido. Então, eu tenho uma determinada taxa de juros, aqui no caso é em anos, é 20% ao ano, e eu tenho um fluxo de caixa que está com um investimento de 4.000 no período zero, ou seja, uma saída de caixa, com retornos previstos nos próximos 5 anos de 2, 3, 4, 5 e 6 mil. E eu quero calcular o valor presente líquido disso. Como eu faço essa conta? O Excel tem a função VPL, ele pede a taxa é 20%, célula C7, e depois ele pede os valores a partir do 1, não pode colocar o 0. Então eu vou pegar a partir do 1, vou clicar e selecionar aqui com o mouse, eu não preciso entrar manualmente, eu posso entrar manualmente um por um, mas não preciso, eu posso simplesmente selecionar, fecho o parêntese. Depois que eu fiz isso, se eu quiser ainda incluir, né, que é exatamente a ideia do VPL, o fluxo inicial, eu vou botar um mais, eu tenho que botar mais porque aqui está menos, senão ele somaria, eu quero que ele abata, mais C8, que é o fluxo da data zero. Dou Enter e pego o cálculo do VPL. A questão 17 é muito similar à 16, também tem um investimento, nesse caso aqui, de 75 mil, com fluxos aí em 6 anos, de 40, 45, 50, 55, 60, 65. A taxa de juros que está sendo considerada é de 12% ao ano, e aí ele pede tanto VPL quanto a TI. A TI significa a taxa interna de retorno. Eu vou fazer o VPL, que vai ser similar ao que a gente fez antes, então tem a taxa 12%. Aí eu seleciono do fluxo 1 até o último, e por fora da fórmula eu coloco o fluxo zero, tá? Mais zero. Pronto, calculado o VPL, que é o valor presente líquido, e ele é em reais mesmo, depois eu vou para a TI, que é a taxa interna de retorno. A TI ela tem uma sintaxe muito simples, basta que você selecione os fluxos, que eu vá do zero até o último, tá? Ele precisa ter uma inversão só, senão a gente vai ter mais de uma TI, e aí vocês podem consultar os livros de matemática financeira com os problemas da TI. Então, eu tenho que incluir, nesse caso, zero. No VPL eu não incluo, mas aqui eu incluo. O Excel pede uma estimativa, você não é obrigado a colocar uma estimativa, e ele calcula a TI. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado uma estimativa, por exemplo, 10%. Isso ajudaria aí a calcular se o Excel não conseguisse calcular. O Excel tem dificuldade em calcular quando você tem fluxos enormes, aí você precisa colocar a estimativa. Mas não é necessário, tá? Eu poderia tirar essa estimativa daqui porque essa conta está sendo feita. Tá bom? As funções financeiras elas são relativamente simples de serem inseridas no Excel, mas tem toda uma lógica da matemática financeira
para que você realmente domine essas funções. Então, como eu falei, o livro de Excel está sendo usado, ele trata dessas funções, ele explica a lógica por detrás, mas ele não entra nos detalhes da matemática da coisa. Aí, nesse caso, a gente recomenda que você vá para algum livro de matemática financeira e depois volte para o Excel. Ok? Até a próxima aula, pessoal.